Finalmente o governo conseguiu entender, descobrir qual é a razão, a origem de todos os problemas que estão destruindo a nossa nação. O governo Lula e o PT colocaram suas melhores e mais brilhantes mentes para estudar, analisar bem profundamente, detalhe por detalhe, de forma minuciosa, o que está causando todo esse colapso no nosso país. E nós estamos falando de uma sequência de desastres e recordes. Queimadas, desastre no Rio Grande do Sul, aumento da inflação, rombo recorde, aumento do recorde de feminicídios, né? Tudo isso que está acontecendo, gafe internacional, fuga de investimento, tudo isso eles começaram a descobrir. Hoje mesmo teve algumas notícias que mostram o que eu estou falando. Economia dá sinais de desaceleração e recessão técnica entra no radar do mercado. Rombo nas contas externas do Brasil mais que dobra em 2024 e é maior que desde 2019. Mais que dobra, hein? Brasil tem déficit de 65 bilhões nas contas externas, maior desde 2019. Bom, eles fizeram uma análise, estudaram de forma minuciosa por que o preço da picanha está subindo, né? Por que as pessoas estão... Por que o Lula sofre essa desaprovação, essa rejeição? Né? Qual é a origem dessa rejeição? De onde vem toda essa rejeição do papai Lula, do pai Lula, que é o pai dos pobres? E junto com a nossa Suprema Corte, é muito importante deixar isso bem claro, toda essa análise foi feita junto com a nossa Suprema Corte e eles descobriram que o grande problema no Brasil está aqui, ó, gente. São as redes sociais. Eu vi um post parecido com esse na internet, fiz algumas alterações, né? Parece muito com aquele post do Doutor Dallagnol, lembra? Só que aqui é o post do Lula, é a análise do Lula. O que causou o déficit de 1 trilhão, na verdade, né? Ditadura do STF, por que a picanha está mais cara, causando a inflação para subir, o crise do Pix, esse número enorme de memes, o desmatamento recorde da Amazônia, o dólar subindo valores recordes, a desaprovação, a gasolina mais cara, R$ 6,40, R$ 7,00 em alguns estados. Por que o povo está acordando, né? Por que o povo está percebendo que a imprensa só solta fake news? Por que a Globo está acabando? Por que o Trump voltou? E tudo, meu amigo, tudo se concentra, tudo junta nas redes sociais. Esse é o maior problema desse governo. Olha que curioso. Nós estamos enfrentando todos esses problemas que eu mencionei durante o vídeo, mais alguns que eu não lembrei agora. Na cabeça do PT, esses problemas só existem porque as pessoas hoje têm voz. Porque nós vivemos numa democracia onde não é apenas o jornalista no Jornal das 8 da Globo que fala o que realmente está acontecendo e que você é obrigado a acreditar. Hoje nós temos aí plataformas que dão voz a milhões de pessoas. E esse intercâmbio, né, essa dinâmica de milhões de pessoas falando, as vozes que mais se aproximam da verdade, elas reverberam com mais velocidade e intensidade. Então hoje, pessoas que se dispõem a falar o que realmente está acontecendo, sem ter rabo preso, sem estar recebendo dinheiro do governo, né, sendo fiéis apenas aos fatos, essas pessoas crescem e a voz delas alcançam muitas pessoas e isso destrói a narrativa do governo, destrói a narrativa do STF. É graças às redes sociais que o governo faz questão de tentar censurar que hoje nós percebemos que o PT e o PSDB faziam parte do mesmo saco, que hoje o STF é visto pela mais da metade da população brasileira como a origem de uma ditadura, o causador de uma ditadura, da insegurança jurídica que nós vivemos hoje. 12% reconhece o STF, aprovam, né, o Supremo Tribunal Federal. É por isso que a imprensa perde audiência a cada dia que passa, porque as redes sociais dão voz às pessoas. E é por isso que eles precisam censurar. Então, embora essa imagem possa ser uma brincadeira, na cabeça da esquerda, na cabeça de um petista, é verdade. Eles acreditam que tudo só está ruim porque a narrativa deles não está predominando. Inclusive, eles sequestraram o IBGE para fabricar números como se o PIB estivesse crescendo e o desemprego desacelerando. Eu já mostrei nos meus vídeos aqui anteriores que isso é mentira. Mas se não houvesse a internet para divulgar a verdade, a população estaria acreditando que a economia no Brasil está às mil maravilhas. O governo criou 2 Brasis. O oficial, que é aquele que sai nos relatórios do governo e do IBGE, e o real, que é o que você vive.
onde você vai no supermercado, onde você paga um plano de saúde, compra remédio, onde você paga a mensalidade dos seus filhos, você põe gasolina no seu carro. São dois Brasis, só que se você acreditar no real, ou seja, se você acreditar naquilo que você vive, você é antidemocrático, fascista, supremacista, nazista, neofascista, todos esses nomes que eles inventam, conspiracionista. Então, para você ser um bom democrático, você tem que ser conformista. Se conforme aos números e os relatórios e os dados que eles passam, aí sim, se você não questionar o Estado, se você não questionar o STF, não questionar a autoridade, não questionar a imprensa, você é uma pessoa democrática. Curioso isso, né? Como disse a Cantanhede na Globo, né? Questionar, criticar medidas governamentais é crime. Bom, não sei em que país. Aliás, tem alguns que são, mas no Brasil ainda não. Se esse homem não estiver elegível para 2026, é sinal que tudo deu errado, porque ele não fez nada para se tornar elegível. Na verdade, é uma perseguição, um modus operandi que a gente já viu acontecer em outros países mundo afora. Venezuela é um exemplo. Então eu entendo que, além da injustiça, caso não tenhamos Bolsonaro elegível em 2026, coronel, é sinal que nós perdemos mais uma batalha para a ditadura. Coronel, bom dia. Bom dia, Pittoli. Bom dia para todos vocês aí no estúdio e principalmente para toda a nossa audiência. Um bom dia. Pittoli, eu me considero um técnico da política. Acompanho a política há muitos anos. E como técnico eu vou dizer para você, não existe plano B por enquanto. Não existe. Reconhecidamente, o presidente Bolsonaro é o maior líder desse país, o líder da direita, reconhecido internacionalmente, não é nacionalmente, não. Quando se fala em direita no Brasil, o primeiro nome que vem à cabeça de qualquer político que conheça de política internacional vai falar: Jair Messias Bolsonaro. Não há dúvida sobre isso. Portanto, da mesma forma que a esquerda tem o Lula como seu personagem principal para disputar uma eleição presidencial, até que algo diferente aconteça, nós aqui da direita temos o presidente Bolsonaro. E digo mais, não é só da direita. O Bolsonaro hoje, ele também milita no centro-direita. É importante as pessoas entenderem isso, porque política não se faz sozinho. Política não é jogo individual, é um jogo de grupo. E nós temos aí a eleição do Senado para mostrar isso. Então, hoje, o presidente Bolsonaro é, com toda certeza, o plano A da direita brasileira e também do centro-direita, porque há vários políticos, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores que apoiam incondicionalmente o Bolsonaro. Agora, querer lançar outras candidaturas nesse momento, né? Claro que é um jogo de cena, é alguém que quer se popularizar, é alguém que quer ganhar likes, é alguém que quer se tornar mais conhecido do que o próprio Bolsonaro. Hoje eu diria para você que o Bolsonaro é realmente um dos políticos mais conhecidos do país. Quem sabe ele atinja aí 98%, 99%. Eu não vou ser absoluto, 100% do Brasil conhece o Bolsonaro, porque é possível que alguém ainda não o conheça, mas vai bater na casa dos 98%, 99%. E isso é a condição principal para um político postular uma candidatura para presidente. Aventureiros que estão tentando superar, passar por cima do presidente Bolsonaro nesse momento. E olha, quem corre muito antes se cansa no final. E aí vai dar com os burros na água. Além disso, coronel, tem a questão de desestabilizar, né? A gente percebe que a velha mídia, a velha imprensa patrocinada pelo PT, também tem essa história de tentar colocar nomes, será que vai esse, será que vai aquele, numa tentativa de desmoralizar o presidente Bolsonaro, diminuir a sua importância e desestabilizar também, né, coronel? Muito boa a sua colocação, Pittoli. Parece até que a gente está tendo uma conversa num botequim, tomando uma cerveja e falando um pouco de política. É claro que esse é o jogo da esquerda. Agora, sabe o que é legal disso, Pittoli? Vou tomar mais um golinho da cerveja aqui no Boteco do Pittoli. Sexta-feira, hein, coronel? Sexta-feira, né? Boteco do Pittoli. E isso
tem surtido um efeito maravilhoso, porque tem colocado o presidente Bolsonaro cada vez mais em evidência. A gente tem percebido isso pelas pesquisas que estão acontecendo. Façam isso mesmo, meus amigos. Comecem a projetar candidaturas e façam os embates nas pesquisas eleitorais, que eu vou ficar muito feliz de cada vez mais ver o nome do Bolsonaro. É assim que se faz. Você quer projetar alguém, fale dele. Olha um exemplo bem típico que aconteceu a semana passada. Nós tivemos a posse do presidente Donald Trump e o Bolsonaro foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes de viajar porque o ministro Alexandre de Moraes não liberou o passaporte dele. O que aconteceu nos dois lados da imprensa? Claro que do nosso lado nós contestamos essa decisão, mas o outro lado veiculou demais o nome do Bolsonaro. Se ele tivesse liberado o passaporte, o presidente Bolsonaro já estaria de volta uma hora dessa, teria participado e ninguém teria falado muito. Então, Pittoli, eu torço para que essas pessoas falem bastante do Bolsonaro. Falem bem ou falem mal, mas falem do Bolsonaro. É muito importante para as pessoas depois, com um pouco de juízo, um pouco de paciência, buscar o que foi feito nos 4 anos de governo e poder fazer uma decisão coerente, uma decisão justa na próxima eleição em 2026, que está batendo as nossas portas. Daqui a 21 meses nós vamos ter que decidir por um nome. Então falem mesmo, falem, porque para nós isso é muito bom. Do you like Bolsonaro? Yes! Uma fã, gente. Brenda, she's Bolsonaro's wife. Get her picture. You are not. She is. Oh my Yes, she goodness. is. Michelle Bolsonaro. Oh my goodness. Yeah. O carinho dos americanos para com a família Bolsonaro. These guys drove in a truck from New Jersey to the inauguration, and they had a big Bolsonaro sticker on the side. And the guy was from Belo Horizonte. Belo Horizonte. Cara, pegou um... Aqui, ó, Bolsonaro, aqui. We took a picture with a big Can you show here? Olha aqui. Quem que era? You hablo espanhol, no? That's so cool. And like in Porto Alegre. Oh, yeah. So this big truck says Bolsonaro, and the owner is from Brazil, but he lives in That's so in New awesome. Jersey. And he was playing YMCA. Uh-huh. These 2 guys were both from Brazil. Oh, Mucho gusto. Muito prazer. it was my pleasure to meet you. Yeah. God bless you. God bless you all.